Oi, gente, boa noite. Eu sou Fernanda Ferreira, sou jornalista e estou aqui nesse canal para falar com vocês sobre depressão, sobre saúde mental, sobre abusos, enfim, todos esses assuntos que devemos sim cada vez mais falar, gente. É preciso tocar nesses temas que são complexos, que são polêmicos, mas que faz parte, tem que fazer parte da nossa discussão social, e é nesse canal que a gente vai apoiar essas pessoas que precisam sim de informação, que precisam de conhecimento sobre esse tema. Para muitas pessoas que sofrem abuso, que estão dentro de relacionamentos abusivos, sejam na família, seja no trabalho, seja com amigos, e às vezes nem percebe que está numa relação assim. Bem, pessoal, então hoje é dia de falar sobre 10 sintomas causados, 10 sintomas da depressão causados pelo abuso. Isso pode ajudá-los, pessoal, a reconhecer se você vive nesse ambiente e se de repente você está deprimido por isso, porque a depressão ela tem várias causas, nós sabemos, variadas causas, porém é bem comum a depressão causada por opressão, né, gente? O abuso, ele nos oprime constantemente. Conviver com abusadores é simplesmente estar o tempo todo pisando em ovos. Nós vamos falar sobre isso. É um dos primeiros temas aqui desses sintomas causados por abuso. Então, hoje, o que vocês vão escutar aqui são sintomas, né, e sequelas de quem convive até com mães narcisistas, pais. Tem gente que sofre narcisismo com pessoas narcisistas desde muito jovem, ou pessoas que estão dentro de um casamento também há muitos anos, também sofrendo e, como eu disse aqui, nem percebe. Mas muitos de vocês já estão ligados e já estão numa fase de comparar, porque quem descobre, depois que descobrimos que estamos dentro de um relacionamento assim, a segunda fase é estudar, é se preparar para enfrentar tudo isso, porque uma vez que a gente descobre, dificilmente pessoas escolhem continuar. A gente sabe que existem famílias com pessoas narcisistas e em casamentos, por exemplo, que uma das partes descobre e opta por ficar naquele relacionamento. Tem gente que passa a vida, morre dentro de um relacionamento assim, e muitas vezes, bem, a pessoa não quer sair, mas não é para você que eu estou falando para você que já está desconfiada, que já descobriu e que quer sair. E você precisa de ajuda, precisa de apoio. Para você que não está entendendo, ainda está confuso. Eu me lembro, quando eu comecei a perceber isso, a primeira coisa que eu fiz realmente foi estudar. Eu estudei muito, muito, muito. Eu estudei horas e horas e horas e horas. Eu passei meses estudando sobre isso, tanto para entender o que estava acontecendo comigo, a história da minha vida, e como eu ia me libertar disso. E isso fez toda a diferença para que eu saísse da depressão. Vamos lá? Não esquecendo que esse mês é um mês de campanha da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que é super importante a gente falar aqui também. É um tema que também deve ser discutido. Eu acredito que abertamente a melhor forma de prevenir é falar sim, mas existem alguns filtros, né, nas mídias por conta de não incentivar, para que não seja incentivado também a partir desses números, para que outras pessoas se incentivem com isso e cometam, infelizmente, né, cometem um crime contra a própria vida, né, gente? Infelizmente, isso chega a acontecer quando as pessoas não suportam mais a dor da depressão. Então, compartilhe esse vídeo, divida essa informação que você está conhecendo por meio desse vídeo, divida com outras pessoas que precisam, que podem estar aí pedindo socorro e às vezes não tem nem coragem de falar. Mostre esse vídeo, compartilhe,
Se inscreva também no canal para que você possa receber sempre as nossas notificações. Então vamos lá, você acha que está num abuso narcisista? Vamos estudar um pouquinho então hoje os sintomas causados pelo abuso. O primeiro sintoma é o que, para mim, é o que aparece primeiro, tá, gente? Quando eu falo aqui para mim, é porque, assim, além de estudar, gente, além de estar aí ligada em todas as... Muito bem, voltamos. Então, o medo, pessoal, é um dos primeiros sintomas causados pelo abuso narcisista. O medo, ele tá... Por que a gente começa a ficar com medo? Vamos supor, num relacionamento normal, de uma família normal, porque esse medo começou ainda muito cedo na minha vida, mas num relacionamento normal, dentro de uma família, não é para as crianças sentirem medo. Tudo bem que antigamente a educação era muito rígida, as crianças apanhavam muito, era cascudo, era beliscão, apanhavam. Era difícil, né, gente? Hoje as coisas mudaram, as crianças estão muito mais assim, elas estão mais sendo tratadas melhores, com mais cidadania, com mais preocupação. Oi, pessoal, parece que falhou um pouquinho. Oi. Oi, pessoal, voltei aqui. Então, a gente está falando do medo, como é que surge esse medo, né? Porque realmente as crianças não deveriam sentir medo dentro de casa, pelo contrário, é um ambiente onde elas deveriam se sentir como? Seguras, né? Deveriam se sentir seguras. E eu me lembro que esse medo, ele começou por conta, assim, de cara feia, uma certa perseguição do tipo, você não podia deixar uma luz acesa, você não pode abrir a porta da geladeira, tudo, enfim, tudo que acontece, você abrir o guarda-roupa e mudar alguma coisa de lugar, você se sente vigiado, tá? Vigiado. E aí o relacionamento com a pessoa abusiva, ela é mais ou menos morde a sopra, né, gente? Ó, tá? É um bichinho, eles é que nem quando eu tô aqui com esse bichinho, toda fofinho, ai, que delícia. De repente você leva um esporro, desculpa a palavra, mas de repente a pessoa vem e te ataca do nada, fica te vigiando o tempo inteiro, te atacando. Então, em alguns momentos, é aquele morde a sopra. Em alguns momentos, a pessoa está te fazendo um agrado. Muito difícil, gente. Esses agrados que eu digo é em relação, por exemplo, fazer uma comida gostosa, arrumar uma cama, lavar uma roupa tua, te dar um presente, coisas desse tipo. Mas nunca assim eu me lembro de abraços, beijos, carinhos, diálogo, elogios, muito pouco sobre isso. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o medo, ele começa quando, desde jovem, a gente fica muito confuso, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Tipo assim, em um dia, vamos supor, você acorda de manhã, até você dormir, você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Você fica esperando qualquer coisa. Pode acontecer de você passar um dia tranquilo, como pode acontecer também de passar um dia super conturbado. E aí, geralmente, os narcisistas, os abusadores em geral, eles são de lua, né? Um dia acordam, tá tudo ótimo, um dia acordam querendo já detonar com todo mundo. E isso, lógico, vai criando um medo. Do medo, gente, a gente geralmente passa por um segundo sintoma, que é a ansiedade. Então, a ansiedade, ela vem causada já por esse medo, porque os abusadores, eles nos oprimem e muitas vezes eles conseguem o que querem, como que eu posso dizer assim, forçando mesmo uma barra no sentido de deixar você apreensivo, deixar a gente com medo, para que ele consiga o que ele... Não, deixa eu fazer isso aqui, porque senão, ai meu Deus, ele já vai
já vai criar confusão, é melhor não, vai virar grito, vai virar confusão. Quantas e quantas vezes, quando acontecia alguma coisa comigo, que eu tinha receio de falar com o abusador, eu já começava a tremer antes, gente. Já começava a tremer, já começava a dar taquicardia antes. Então, já são sintomas da ansiedade: boca seca, taquicardia, tremor, dor no estômago, né? Eu vou falar mais embaixo sobre isso aqui. Então, são esses os sintomas da ansiedade, e geralmente depois do medo já começa a ansiedade. Um terceiro sintoma da depressão causada por abuso é também se sentir confuso, sem conexão com a realidade, né? Muitas vezes as pessoas que ficam assim, confusas, elas ficam assim horas, às vezes, sentadas, pensando em alguma coisa, pensando na vida, pensando naqueles abusos, pensando se aquilo está certo, se aquilo está errado. E o abusador, ele costuma defamar suas vítimas, né, para eles se safarem. Então, isso eles fazem assim facilmente, com o pé nas costas, sem nenhum pudor, não estão nem preocupados o que está acontecendo com a vítima. Então, eles fazem essa. A vítima se sente muito confusa, se sente perdida, e essa é uma estratégia dos abusadores. Então, é muito comum que as vítimas se sintam extremamente confusas e sem conexão com a realidade, perdidas, com o pensamento perdido. Leva tempo para dormir. Por que a gente fica assim, gente? Pelo fato de que você percebe que tem alguma coisa errada, mas quando você cresce num ambiente assim, dificilmente você percebe, porque socialmente, os teus pais, por exemplo, ou seus avós, socialmente, eles se comportam de uma forma que convence a todos de que eles são ótimos pais, ótimos. Mas em casa, o bicho pega, diferente. E se você sai na rua e você já é orientado a não dar um pio, não conversa na casa de ninguém, não sei o quê, fica lá para fora, bababá, porque eles fazem isso, né? E eles te deixam de fora da conversa, te proíbem de muitas coisas, e aí eles deitam e rolam, porque daí eles falam o que querem de você, eles defamam, eles reclamam, né? E muitas vezes na nossa frente, quantas vezes já aconteceu isso? Na minha frente, a pessoa falar que eu não era capaz de cuidar dos meus filhos, por exemplo, coisas absurdas, né? Porque eu estava com uma dificuldade ali, deprimida, e muitas vezes sem nenhuma necessidade, para pessoas que não tinham nada a ver com isso, né? Então, sem dó nem piedade, como eu falei para vocês, gente. E aí eles deixam a gente muito confusos, nesse sentido de que você fica se questionando se aquilo está certo, porque não está, né, gente? E aí é onde a gente se deprime. Um quarto sintoma bem comum é se sentir perdido. Desculpa, o quarto é uma sensação de injustiça constante, claro. Se você já não está se sentindo bem, já percebe que tem alguma coisa errada, já percebe que está confusa, aí você começa com sintomas de depressão. Começa a achar tudo sem sentido, já não tem tanto ânimo para as coisas, quer dizer, aquilo vai virando, vai embolando, e com isso a gente vai ficando com essa sensação de injustiça. E aí você começa a entrar numa vibe, numa mania, que daí vira uma mania no cérebro de verdade a longo prazo, que é essa mania de se defender com unhas e dentes. Inclusive pessoas bipolares que passam por essa confusão mental, eles ficam bem perdidos. Ai, desculpa, pessoal, eu estava falando aqui sobre a injustiça, né? Eu voltei um pouquinho na conexão, na parte de estar sem conexão, explicando que essa sensação de injustiça constante vem dessa confusão mental, tá? Porque você não entende por que você está assim. Pode reparar, quem está no meio de um relacionamento abusivo, às vezes a pessoa grita com você do nada, simplesmente para que você possa servi-los imediatamente, porque os abusadores, eles são autoritários e eles esperam
que o mundo é como se o mundo devesse para eles. Então eles esperam que as pessoas estejam ali o tempo inteiro o servindo e querendo escutá-los e jogando confete neles. Então é normal que as vítimas de narcisistas, de abusadores, tenha esse sintoma muito frequente de ficar muito nervoso quando sofre alguma injustiça, alguma calúnia, algum mal entendido, às vezes uma brincadeira, uma piadinha, uma coisa que não era para a pessoa ficar tão agressiva, ela fica desorientada e ela tem que provar de um jeito ou de outro e começa a ligar para todo mundo. E eu tenho que provar, gente, quanto mais a pessoa tenta provar que ela é uma vítima, que ela nem sabe às vezes ainda que é de abuso, quanto mais a pessoa quer provar, pior vai ficando. Ela é quem fica parecendo, ou ele, né? É quem fica parecendo que é o louco da história. Porque o abusador, gente, ele tá lá, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Presta bastante atenção. O abusador, ele fica lá de butuca, esperando para te provocar, para que você cometa deslizes, para que você se sinta um lixo e todo mundo possa olhar para você e dizer que você que é louca. Os abusadores são mestres em provocar as suas vítimas para que elas se sintam nervosas, irritadas, explodam, surtam, e aí depois que elas surtam, aí a culpa cai todinha nelas. Então fiquem espertas, porque é muito comum a gente surtar depois de abuso narcisista, é muito comum a gente ficar muito nervosa, assustada, querer se defender a todo custo, mas não vale a pena. Vale a pena agir de forma fria, calculista e pensar o que esse abusador está querendo com isso, o que ele quer provocar em mim que vai trazer benefícios a ele, ou nesse momento eu estou sendo só um suprimento para o abusador, só para ele ter prazer em me ver mal, porque abusadores gostam de ver suas vítimas mal, deitadas, chorando, irritadas, nervosas, perdendo o controle, e isso atrapalha toda a vida da vítima, atrapalha a vítima a trabalhar, estudar, atrapalhar a vítima a cuidar da casa. Às vezes a pessoa gosta de fazer coisas, deixa de fazer coisas que gosta, porque vai estar sempre desanimada, triste, com raiva, sofrendo. Então, quem fica com esse sintoma de surtar quando se sente injustiçado, pensem duas vezes antes de surtar por conta de provocação de abusadores. Porque quem sai de louca depois somos nós. Bem, vamos falar do quinto sintoma. O quinto sintoma é vergonha. Então, gente, pessoas abusadoras, elas fazem a gente se sentir com vergonha em muitas situações, principalmente em público. A gente está sempre vulnerável na mão deles, expostos, eu quero dizer. Então, a gente sempre fica exposto na mão de abusadores. Quando a gente convive com essas pessoas, é muito comum, quando a gente convive com um abusador, é muito comum a gente estar sempre passando vergonha, porque eles nos expõem sem dó nem piedade, riem da gente, que deveriam ser guardadas, informações tuas, coisas da tua intimidade que não era para ninguém saber, que você às vezes falou, ou ele acompanhou, a pessoa viu, e simplesmente se achou no direito de ir lá e contar para todo mundo. E aí a gente passa muita vergonha. A gente passa muita vergonha quando convive com o abusador, porque eles nos defamam. Eles falam tão mal da gente para as pessoas, eles nos defamam na nossa cara, na frente das pessoas. E isso para eles é normal, e eles ainda riem de tudo isso. Mas vai você desmascarar o abusador. Ele se revolta contra você e ele vai tentar te atacar de todas as formas. Ele vai pegar bem no teu ponto fraco e vai te atacar bem no teu ponto fraco, porque o pior pesadelo dos abusadores é que a máscara deles cai. O melhor jeito de você se armar é estudar o ponto fraco deles, para que vocês possam lutar contra isso. E a melhor arma para lutar contra abusadores é conhecê-los,
a fundo. É saber de todas as fraquezas deles, é saber como eles se comportam, como eles pensam, como eles agem, é prever o comportamento deles. Só assim nos tornamos capazes de enfrentar abusadores e colocá-los no lugar deles. Então, é muito comum vítimas de abusadores sentirem vergonha. O sexto sintoma é um vazio muito grande, gente. Normal, né? Depois de tudo isso que eu estou falando aqui, como é que a gente não fica se sentindo vazio? Principalmente quando esses abusadores são pessoas que deveriam estar nos protegendo, nos cuidando, como eu falei aqui antes, pais, mães que deveriam nos cuidar, irmãos, né? Tem muito irmão abusador também. Quantas histórias a gente ouve aí de abusos, né? De irmãos também. Então, gente, é muito comum um vazio, uma ausência, que é a ausência do quê? Da proteção. Depois nos tornamos mulheres adultas com problemas psicológicos, com traumas, com um vazio enorme, inseguras, se sentindo incapazes, porque onde deveria estar guardado ali a proteção que deveríamos ter recebido, essa base familiar do carinho, do amor, do respeito, da proteção, é totalmente o contrário. Como você não sabe o que esperar nunca de um abusador, você vai passar a vida inteira na berlinda, inseguro, com medo, porque você vai para o mundo sem se sentir firme. Não, eu tenho um porto seguro. Eu sei que eu tenho. Então, eu vou reconhecer abusadores lá fora. Não, gente, quem passa por abuso narcisista desde criança não reconhece abusadores lá fora, infelizmente, porque cresceu em um meio crítico, em um meio que causou traumas graves, distúrbios graves, é impossível. Por isso que é tão difícil julgar, gente, quem tem depressão. A gente não sabe o que a pessoa passou. Não julguem, gente. Às vezes nem a própria pessoa sabe por que está deprimida. Eu passei quase 20 anos. Quase não, gente, 20 anos. Com depressão, eu não sabia direito o que era. E eu senti uma dor, um vazio enorme, que é esse vazio que deveria ser preenchido por pessoas que deveriam nos amar, que são da nossa família, nossos parceiros, nossos amigos, que a gente acha que são amigos e também a gente leva muita rasteira de amigo, né? Bom, os sétimos sintomas são os sintomas físicos, que eu até falei um pouquinho lá no começo, geralmente os sintomas da ansiedade, né? Que é tremor, dor no estômago, dor de cabeça, muitas pessoas desenvolvem fibromialgia a longo prazo, algumas doenças graves a longo prazo. A curto prazo, né, gente? Você vai suportando. Por isso, gente, eu falo aqui para vocês, com todo amor, com todo carinho, não tem outra opção a não ser se afastar de abusadores. Não acreditem que eles vão mudar. Eu acredito no ser humano, eu acredito na vida, eu acredito em Deus. Mas existem dois caminhos. Um caminho onde você procura a verdade, a luz, você procura Deus, porque você acredita que podemos ter um mundo melhor, onde todos se tratem com respeito, onde não haja violência, onde não haja guerra, onde haja empatia, onde haja uma convivência coletiva que é bom para todos. Ou você está nesse caminho, ou você está no outro caminho, que é um caminho de destruição, é um caminho onde, se todo mundo for começar a agredir todo mundo e tratar todo mundo com desrespeito, o que vai virar nosso mundo, gente? O que vai virar? Então, esses sintomas físicos têm que ser tratados do começo. Você tem que sair de pé. Começou a se sentir desse jeito, com todos esses sintomas que eu estou falando aqui, com medo, com ansiedade, com vergonha, confuso, sentindo um vazio, sintomas horríveis. Vai ver o que é, não é normal. E se você convive com um abusador, eu não posso dizer outra coisa, gente, que a gente tem que sair desse jogo que eles nos colocam, sabe? Porque você não tem armas para lidar com o abusador se você não é um abusador. Beleza? Tem gente que fala, eu vou mudar tal pessoa, eu vou conseguir. Não, mas e se eu ignorar? Gente,
Nós que somos pessoas normais, que somos empatas, não vamos conseguir conviver com abusadores que fazem cara feia, que nos ignoram, que nos humilham, que passa vergonha. Você não vai conseguir. Não adianta, não tem essa ilusão, né? O que temos que fazer é identificar o que realmente está acontecendo, procurar ajuda profissional, chegar a uma conclusão e ir à luta. E a luta, porque a nossa vida, ó, aqui é uma vida só, tá bom? Então, vamos nos cuidar e vamos prestar atenção no que está acontecendo, vamos buscar o autoconhecimento. Muito bem. Sintomas físicos. O oitavo sintoma é da vítima de abuso narcisista, é resistência a receber ajuda. Muitas vítimas, quando estão imersas ao abuso, elas defendem os seus abusadores, elas muitas vezes têm esperança de que eles vão mudar. Muitos deles, nem todos, voltam pedindo mil desculpas, pedindo perdão, dizendo, ai, porque eu vou mudar, porque olha, eu não tá, eu fiquei esse tempo sem você, agora eu descobri que você é tudo na minha vida. Muitos abusadores fazem esse teatro, outros não. Outros, os abusadores grandiosos, que se sentem muito superior aos outros, jamais tá? E pedir desculpas. Mas eles voltam de um outro jeitinho, dando um jeito de você praticamente voltar pedindo desculpas. Que é a próxima, que é o nono sintoma que eu coloquei aqui, né? Que vem depois desse, que a vítima tem resistência em pedir ajuda e ela justifica tudo que o abusador faz com ela, ela esconde marcas até de agressão física. Muitas vezes tem que ir para o trabalho com roupa no calor, põe uma roupa de manga longa, porque tem que esconder roxo. Então, muitas vítimas de abuso narcisista, muitas mulheres ficam num relacionamento assim, e é um sintoma comum elas defenderem e justificarem os abusos, tá? Daí é uma outra conversa para uma outra live. Só esse tema já dá uma live. Bem, daí o nono, que é bem parecido com isso que eu falei de a vítima estar resistente em pedir ajuda, é quando ela pede desculpas sem ser culpada, tá? Então a vítima, além de ela defender o abusador para as pessoas, muitas vezes por ameaça também, viu, gente? Ela ainda pede desculpa por coisas que não fez, gente. É verdade, isso acontece. Olha, o que eu posso dizer para essas pessoas que estão já aí pedindo desculpas de coisas que nem fez? Como é que é isso, gente? Como é que faz? Prestem atenção, prestem atenção. Quando o abusador disser, é muito comum eles falarem essa frase: eu fiz tal coisa assim, 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 horrível. Né, que a gente sabe que foi horrível, eles dizem, eu fiz isso, porque você é assim. Você é a culpada de eu fazer isso e aquilo. E aí a vítima começa, ai meu Deus, mas será? Nossa, realmente aquele dia eu saí, mas eu cheguei tão tarde, mas eu só estava ali com a minha amiga, poxa, não sei o quê. E você começa a ficar confuso, que daí a gente já vai para o 10º sintoma causado pela depressão por abuso, que é quando a pessoa começa a questionar a sua própria sanidade mental. Gente, olha que coisa mais triste. Gente, não é muito triste uma pessoa chegar nesse ponto? Eu sei, gente, porque eu vivi assim. Eu vivi assim décadas, confusa, perdida, me questionando se eu era louca. Gente, isso é uma tortura muito grande, gente. Olha, eu estou falando aqui para vocês que passam por isso, mulheres maravilhosas, se deem valor, reconheçam quando vocês estão sendo corretas, honestas, fiéis, inclusive com vocês mesmas, porque dar o troco nessas pessoas, gente, vale a pena? Ou vale a pena você se recompor, se refazer, começar a sua vida de novo e ir em busca de outros tipos de pessoas, de amizades e relacionamentos?
Muitas vezes tem até que se afastar de pessoas que a gente ama. Gente, eu já me afastei de pessoas que eu amava. Eu me afastei de pessoas que eu amo, não é que eu amava, não, que eu amo. Para me libertar. Porque eu me amo em primeiro lugar. Depois eu amo o outro. E eu não entendia isso. Essa frase, ela eu não entrava na minha cabeça. Tipo, eu ouvia isso, mas tá, mas o que é esse amor próprio? O amor próprio, gente, é você escolher que ambiente que é bom para você. Não é egoísmo. Amor próprio, não confundam amor próprio com egoísmo, com a pessoa ser muito individualista. Não confunda amor próprio com pessoas que não dão bola para ninguém. Não confunda o amor próprio com pessoas que não tá nem aí para os outros, né? Como eu falei, que são egoístas, não tem nada a ver. Amor próprio é o autocuidado com a saúde, é o autocuidado com o que você consome de filmes, de vídeos, de que tipo de amigos você tem, é você poder escolher, é você poder se cuidar. Isso é legal, isso é amor próprio. Agora, você ficar em ambientes tóxicos, que você não se sente bem, que você percebe que tem alguma coisa errada, que estão te agredindo, que estão faltando respeito com você. Peraí, você está escolhendo ficar nesse lugar? Então, uma parte de tempo da minha terapia, eu fiquei só analisando isso, porque eu fico nesse lugar. Ok, vamos dizer a verdade. São pessoas abusivas? São. Mas por que que muitos de nós ficamos lá? Sem nenhum julgamento, gente. Porque eu fiquei num relacionamento abusivo, já fiquei em alguns, mas porque eu sofri abuso primário desde criança, então eu não sabia que era. Então, sem julgamento nenhum. A única coisa que nós temos que fazer é realmente prestar atenção. O que está acontecendo à nossa volta? E o nosso corpo dá sinais. A gente começa a se sentir mal, a gente tem mal-estar, tem dor, dor aqui, dor ali. Está sempre para baixo, com vontade de chorar. Gente, o nosso corpo conversa com a gente. A gente é que não conversa com ele, porque no Ocidente fomos educados para separar as emoções da razão. No Ocidente não se valoriza falar das emoções, aliás, nem podemos muito. Espiritualidade, então, meu Deus, é uma guerra, cada um querendo falar mais da sua religião que o outro. Então, fica difícil, mas o conselho que eu dou para vocês é pensarem por que vocês ficam. Vocês não são culpadas por ficarem. Uma vez que você entra num relacionamento abusivo, uma vez que você está imerso, é muito difícil sair, gente. Eu não estou falando aqui que é fácil. É muito difícil sair, porque nós que somos empatas, que nos entregamos, que amamos de verdade, os abusadores, eles sabem que somos assim. E eles se aproveitam disso. Os empatas, eles sempre entregam o coração. Eles sempre se entregam de corpo e alma para as pessoas que se relacionam com eles. E aí os abusadores percebem isso e deitam e rolam. E aí depois que você já se apaixonou, eles fazem todo um cenário romântico, né? Perto das pessoas. Nossa, você acha que é a melhor pessoa do mundo. E quando você cai na real, você já está gostando, você já está ali naquele meio. É que nem pai e mãe narcisista. Você, por mais que eles sejam assim, você nunca vai deixar de amá-los. Porque você já criou um vínculo ali, não tem como. Mas a grande questão é por que ficamos e quando por quê é o pulo do gato, gente. Então eu vou revisar aqui com vocês esses 10 sintomas da depressão causada por abuso. Vou pedir de novo que vocês compartilhem esse vídeo com quem precisa, com quem está nessa situação, com quem está se curando já, ou para quem você desconfia que está e nem sabe. Compartilhe, curta também se você gostou e se inscreva no nosso canal para receber sempre as notificações todas as semanas. Vou revisar aqui com vocês, então, esses 10 sintomas. O 1, que é bem comum e geralmente o primeiro, medo. Em seguida, óbvio, ansiedade. Muito comum também se sentir perdido e sem conexão e confuso. Terceiro sintoma esse.
Quarto, sensação de injustiça constante. E aí, aqueles surtos onde a gente quer se defender de tudo e de todos. A gente passa a vida se defendendo. Quinto, sentir muita vergonha, muito comum. Sexto, vazio existencial, vazio de ausência de amor, de afeto. Sétimo sintoma, sintomas físicos, sintomas que vêm junto com a ansiedade, distúrbios alimentares também, tremores, dores no estômago, tudo isso eu falei. 8, justificativa, aliás, 8, um dos sintomas, resistência à ajuda, né? As pessoas que não procuram ajuda e quando querem ajudar também, muitas vezes essas mulheres negam ajuda, também é bem comum, porque há uma inversão, né, de papéis, porque a vítima, no nono sintoma, fica pedindo desculpas por coisas que nem fez. E, finalmente, 10, questionar a própria sanidade mental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto que eu discorri aqui com todo amor e carinho para vocês, tentando lembrar também de experiências próprias comigo, e juntando aí com outros sintomas, outras sequelas de outras vítimas também que eu converso. Juntando tudo isso, eu venho aqui e trago para vocês esse tema, com muito carinho, com muito amor, e espero vocês sempre aqui no meu canal, para a gente fazer esse bate-papo e falar abertamente sobre esses temas que é muito necessário ser falado. Obrigada, gente.